Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao canal. E no vídeo de hoje vamos fazer a análise completa do mercado americano, que é o vídeo semanal que eu estou tentando gravar, que chama a Wall Street em Foco. E nesse vídeo a gente vai focar nos principais ativos do mercado, que seria SPY, QQQ e o IWM, né? O vídeo ele tá basicamente tem duas partes, onde eu tento explicar os eventos que causaram o movimento no mercado, né? E a partir disso aí a gente tenta entender a mensagem no gráfico, vamos analisar o gráfico e tentar, né, ver se o gráfico deixou alguma mensagem, podemos dizer assim, a gente fala clues, né? Alguns enigmas ou mensagens no gráfico para que a gente possa decifrar essas mensagens e a partir disso a gente procura oportunidades no gráfico. Então vamos começar aqui nosso vídeo dando uma olhada no SPY, né? No gráfico semanal do SPY. Pessoal, vamos fazer uma coisa diferente aqui. Vamos utilizar essa plataforma só para mudar um pouco. Como vocês sabem, eu já mencionei isso antes, eu uso plataformas diferentes, gráficos diferentes, porque eu tenho contas diferentes, né? Em cada lugar. Isso aqui é minha conta real, como vocês estão vendo aqui, né? Minha conta é real, mas eu coloquei no modo privado por questões pessoais, correto? Então vamos lá, vamos dar uma olhada no SPY. Vamos no Weekly, já estamos no Weekly aqui, já estamos nele. E eu vou fazer isso aqui um pouco. Não, sabe, eu vou pegar desde aqui, vamos aqui, né? E eu vou trazer isso aqui para a gente ficar uma coisa mais clara. Vamos lá então. Então, como sempre, eu começo as minhas análises no gráfico semanal, depois passo por diário e eu termino a minha análise no gráfico de 1 hora, porque o gráfico de 1 hora vai me dar mais as informações em relação a intraday, né, que seria mais apropriado para as minhas entradas, ok? Então vamos lá, o que é que a gente tem aqui? Deixa eu pegar aqui o meu pen e a gente começa. Então, essa semana foi uma semana muito decisiva na estrutura do gráfico. Ou seja, a gente teve aqui a high, a gente teve o low aqui, e você vê que a gente teve uma venda muito bem controlada do lado dos vendedores, ou os bears, como a gente fala, né? Aqui, esse candle aqui praticamente fala pra gente que os bears estão em controle. Enquanto a gente está falando isso, eu vou deixar isso aqui um pouco mais claro. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a tendência aqui, o que é que a gente estava esperando de um reverso, já não existe mais, ok? Aqui, pelo menos, o que o gráfico está me mostrando, outra vez, estou analisando o gráfico, não é minha opinião, ok? Praticamente o gráfico está me falando que os bears ou os sellers, eles estão em controle da situação, ok? Ou seja, eu já evito tentar qualquer compra nesse ativo, correto? Então vamos lá? Então vamos lá. A gente teve uma abertura aqui, um fechamento aqui, que é essa indicação de que os vendedores estão em controle. Qual outra evidência que eu tenho? Evidência número 1 aqui, eu tenho o 10, eu tenho o 20 e eu tenho o 50 que também essa vela ou esse candle fechou abaixo dos 3. Outra evidência que eu tenho, qual outra evidência que eu tenho? Que a gente tem o 10 e o 20 apontando para baixo, né? Que isso é sinal de resistência quando o preço tenta fazer um check nesses moving average. Estamos até aí? Perfeito. Só que o que deixou a situação mais complicada, na minha opinião, é que, na verdade, foi que, deixa eu pegar aqui, perfeito. Deixa eu fazer isso aqui. É que a gente tinha esse level, que esse level foi um level de decisão há muito tempo. Deixa eu fazer isso aqui para a gente dar uma olhada. É esse, um pouco mais, perfeito. É esse nível aqui, pessoal. Cadê ele?
é o 6,75. Esse nível aqui. Ops, sempre me confundo com isso. Vamos lá, já. Desculpa. Vamos pegar esse cara aqui já. Esse nível aqui, pessoal, é o 6,75, 6,74, 6,75. Esse nível, ele ficou numa indecisão muito grande. Vocês vão ver esse nível mais no, na configuração do dia, ok? No gráfico diário. Então, a gente quebrou esse nível, fez um retest aqui, né? Tá vendo o retest? E a gente rejeitou esse nível, ok? Então, aqui agora a gente tem outros níveis por aqui, né? O correto aqui, né? Vamos fazer aqui, a gente tem outro nível, a gente tinha esse nível aqui que também quebrou e fechou abaixo dele. A gente tem esse nível, a gente tem esse nível aqui também, mas eu particularmente vou ficar de olho nesse nível. Eu, no meus, ah, nos meus cálculos, a gente tem espaço para a gente vir visitar esse nível aqui embaixo, ok? Correto? Então, beleza. Como é que isso se traduz, né, num nível diário, né? Se eu tirar tudo isso aqui e a gente for para... Então, pessoal, a gente está aqui no daily, né? Ou seja, no gráfico diário. Como é que a gente analisa isso no gráfico diário? Então, vamos lá. Deixa eu fazer isso aqui. Perfeito. 6,15, tá por aqui. Então, vamos lá. Deixa eu primeiro fazer isso aqui rápido. 6,20, 6,15. Beleza. Então, pessoal, aqui no diário, então aqui a gente vê aqui, se a gente fizer isso, a gente volta aqui e a gente vai ter aqui a conclusão, né? 6,75, olha ele aqui. Vamos lá? 6,75, olha ele aqui. Ok? Por que esse é tão importante? Esse nível tem esse overhead, né? Que a gente fala, de supply aqui em cima, né? Que a gente perdeu. E você viu que ele fez um balanço aqui, 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 até que enfim que ele quebrou, tentou ganhar esse nível outra vez e rejeitou. Então, é aqui que a gente está agora se vendo nessa situação onde realmente esse 6,75, 6,74 já vai funcionar com resistência. E no diário também, aqui no daily, está bem claro o nosso moving average apontando para baixo, ou seja, isso tem uma resistência. E aqui a gente tem o 200 no daily, que a gente também perdeu, né? O 200 que é considerado por Wall Street como a mãe de todos os MAs, ou do moving average. Quando você perde esse moving average, normalmente o pessoal tira o dinheiro do mercado e fica, como a gente fala, com dinheiro no sidelines, do lado esperando a oportunidade, ok? Beleza? Então, qual é o próximo nível que a gente está esperando aqui? 615, 614, esse nível aqui, ok? 615, 614, que seria o nível semanal, que é ele aqui, deixa eu mostrar pra vocês, para não confundir. Ele tá aqui, 615, 614, tá vendo ele aqui? Beleza? Só que quando você vai para o daily, ele tá aqui, 615, opa, desculpa. Deixa eu tirar isso aqui rápido. 615, 614. Aqui tá ele, ok? Então, é impossível da gente fazer uma visita nesse 615, nesse 614? Não, não é impossível, na verdade, vamos gravar daqui. Então, pessoal, o nosso próximo nível aqui agora seria 615, 614, esse nível aqui, né? Que vocês já viram ele num gráfico semanal, correto? Então, o que é que a gente vai praticamente ficar de olho aqui, né? A gente vai ficar de olho aqui, praticamente, são dois plays aqui, ok? Se a gente abrir na segunda-feira e o mercado vender, a gente vai continuar vendendo e eu espero que essa semana a gente visite esse nível, 615, 620 por aí, ok? Que é o nível do gráfico da semana. Se a gente fizer um gap up, né? Deixa eu fazer isso aqui mais claro. Vamos chegar aqui mais perto, vamos dar um zoom aqui, né? Vamos fazer isso e trazer isso pro meio aqui pra gente ficar. Se a gente fizer um gap up, né, fazer isso, né, vamos dizer que Trump vai falar que ele vai ter um talk, né, com uma conversa com o Irã e estão chegando a um acordo. Então, o mercado vai fazer isso. Eu não vou ficar muito feliz e não vou ficar, vamos fazer um long aqui, porque você vai ter esses move average fazendo isso. Então, qualquer tentativa de compra aqui, pra mim, vai ser uma contrapartida pra gente trazer esse preço pra baixo, ok? Ou seja, eu vou ficar de olho nesse nível, ok? Vou ficar de olho nesse nível aqui, que se você vir aqui, você vai ver que esse encontra por aqui, né? Então eu vou ficar de olho nisso, pra se a gente fazer um approach, né? Se a gente chegar nesse nível aqui, eu vou fazer um short, né? Eu vou fazer uma venda pra gente revisitar esse 650, ok? Se você quiser fazer uma coisa mais simples, menos complicada, aqui tá o plano, mais simples, menos complicada. Espere o preço fazer um teste nesse 200. E eu vou quase te garanto que a primeira vez que o preço fizer um teste nesse 200, ele vai ter uma rejeição. Isso é super normal, ok? Pela primeira vez que ele testa, ele rejeita. Historicamente, você pode ir no gráfico, pode dar uma olhada. Então, se você quiser um trade mais simples, não tem que se preocupar, espere o teste do 200, ok? Como é que a gente vê isso no intraday, né? No daily, vamos aqui, uma hora, né? Estamos aqui uma hora, a gente vai dar uma olhada aqui. Tudo que a gente vai olhar aqui é mais ou menos, deixa eu dar uma volta rápida aqui, a gente tá falando de 657, 658, se você vem aqui, 657, 658, olha ele aqui, ok? Então aqui você tem muita confluência, deixa eu fazer isso aqui para ficar bem claro aqui. Então aqui a gente tá cheio de confluência. Aqui está o nosso 200 no daily, ok? 200 MA no daily, correto? Então o que que acontece? Aqui, se a gente fizer um gap up e fazer isso, eu
me preparo para fazer uma venda aqui nessa área, né? A gente tem um 50, a gente tem um 200 e a gente tem uma alternativa que seria lower high, né? E daqui a gente consegue puxar. Se o preço fizer um gap down, vamos abrir domingo no futuro, se Trump tá querendo continuar com a guerra, com problema com o Irã, a gente faz um gap down, né? Aqui você tem que esperar quebrar esse nível. Porque se você fizer um gap down bem aqui, eu acredito que a gente vai ter um reversal aqui para vir para esse nível, ok? Então aqui, se fizer um gap down, eu faço isso. Se fizer um gap up, eu espero a confluência nesse C57, C58, que seria o 200 no daily, correto? Essa é a minha análise do SPY para essa semana, correto? Agora, se a gente for pro nosso QQQ, deixa eu mudar aqui de plataforma para mudar também um pouco. Vamos usar no QQQ, acho que é porque eu gosto de fazer o type, né? Ok, pessoal, então aqui a gente tem um QQQ, né? O gráfico do QQQ semanal, correto? A gente vai dar um estudo aqui e a gente vai ver como é que o gráfico do QQQ parece. Eu acho que o QQQ está um pouco mais forte, vamos dizer assim, do que o SPY, né? Porque vamos começar aqui a fazer uma análise nesse nível aqui. Deixa eu pegar aqui esse cara. Vamos começar por esse nível. Você vê que o QQQ, ele apesar de ter perdido, ele testou a confluência dos 4, 10, 20, 50 e 30, né? 30 no semanal. Ele perdeu a confluência dos EMAs, ou seja, ele rejeitou aqui, né? Isso quer dizer que os vendedores, ou os bears, eles estão em controle. Mas eles também não fecharam abaixo desse nível. Um nível super importante no gráfico semanal do Nasdaq, que seria o QQQ, ok? Então, ele está relativamente, né, mais forte que o SPY, ok? Relativamente falando, se a gente quiser fazer uma análise, né? Então, qual seria o ponto importante, né, dessa interpretação dessa estrutura? O QQQ, ele não fechou abaixo desse nível principal, né? Ele perdeu, recuperou e segurou. O que quer dizer isso? Quer dizer que o QQQ, ele está mais forte que o SPY no weekly, né, no gráfico semanal. Então, qual seria a próxima opção? Qual seria o próximo passo, né? Ou a próxima parada, podemos dizer assim. Bom, aqui no meu estudo, né, aqui seria a próxima parada do QQQ, ok? Semanal nesse nível aqui entre 540 a 550, por aqui, ok? Porque aqui você vê que a gente tem uma resistência forte aqui, você tem outra resistência forte aqui, você quebrou essa resistência, mas você não testou essa resistência. Esse é o meu ponto aqui, ok? Você vai criar um high low aqui, e aqui realmente a gente pode analisar uma compra. Mas, até a gente chegar lá, a gente tem que simplesmente ler o gráfico. O gráfico está me falando que eu tive essa resistência, que virou suporte, mas que nunca foi testada. Então, acho que é mais que justo a gente revisitar esse nível aqui no 550, 540. E até porque também é saudável para o mercado. Se você dá uma olhada aqui da alta, estamos falando de 15%. Ok? Isso é uma correção normal no mercado, né? Depois desse double top aqui, que foi em fevereiro, em novembro, e confirmou em fevereiro, ok? Então a gente mantém isso aqui aberto. A minha leitura, a minha tese aqui seria que a gente vai revisitar esse 550, 540, ok? Então você vê que na minha teoria, a minha tese semanal, a gente tá bearish, correto? Deixa eu limpar tudo isso aqui, vamos dar uma pulada aqui no diário, pra gente ter uma coisa mais clara, né? O diário aqui deixa a coisa mais clara pra gente. Vamos primeiro aqui deixar as coisas bem claras aqui é o nosso level. 550, 540. Você viu que no diário fica mais claro? 540, 545, correto? Beleza. Então, se você for ver aqui, tá aquele nível que a gente falou, né? Ele tá mais ou menos aqui, né? Que a gente quebrou ele, mas a gente conseguiu, na verdade, ele tá aqui, né? Por causa dessa vela aqui. Então, a gente também ele tá aqui, ó. Perfeito. Você viu que a gente quebrou ele, né? Mas a gente recapitulou esse nível e a gente fechou ele em cima. Então, o que é que a gente pode esperar aqui? Ok, pessoal? Então, vamos realmente dar uma olhada nisso aqui mais a fundo, pra gente ver o que é que a gente pode fazer nesse QQQ, o que é que a gente espera no QQQ, ok? A gente tem esse nível aqui que ele é muito importante, ok? Deixa eu botar aqui, esse nível aqui é muito importante, 600, ok? A gente tem que testar ele, na minha opinião, ok? Então, o que a gente vai esperar aqui? Eu espero que a gente consiga um suporte aqui, e a gente vem aqui e cria um head shoulders pra gente trazer isso para esse nível aqui, que é 545, 540. Por que eu acho isso mais viável? Porque tem liquidity aqui em cima, aqui, pessoal, isso aqui a gente fala overhead supply. Aqui tem muita gente que estava aqui preso, entendeu? Que a gente tem muitas posições abertas aqui, que não foram preenchidas, né, quando estava aqui nessa indecisão. Então, se a gente voltar aqui, pegar esse liquidity, né, essas ordens que estão abertas aqui, nesse nível, não seria uma mal atitude, ou seja, não seria um movimento mal, por quê? Porque a gente vai ter mais força a gente quebrar esse nível, ok? Então você vai ver aqui, e aí você vai ver a continuação, ok? Ou seja, você vai ver uma força intensa aqui quando a gente quebrar esse nível. E a gente vai revisitar o 545, 540, ok? Se a gente continuar aqui, beleza, mas eu vou ficar com meu olho aberto porque eu tenho todo esse supply aqui, todas essas ordens que estão abertas aqui não foram preenchidas, que está esperando ser preenchida. Então, na minha cabeça, qualquer gap down aqui, a gente vai ter que voltar aqui e pegar esse supply, essas ordens que estão paradas, para ter um movimento mais forte, ok? Então, esse é o meu plano. O que eu acho que vai acontecer é, com essa conversa do Irã, tudo isso, acho que a gente vai fazer um gap down aqui e vai continuar, ok? No mercado do Asia, que vai ser mais tarde, no domingo à tarde, à noite, ok? Outra vez, se a gente decidir fazer um gap up, let's say, a mesma coisa, né, que eu falei no SPY. Se Trump falar que tá tendo uma boa negociação com o Irã, a gente vai ver o mercado fazer um gap up, abrir segunda-feira e a gente vai fazer um teste nesse 600.
Assim como também a gente vai pegar todas essas ordens que estão abertas aqui, que não foram preenchidas enquanto a gente estava rodando por aqui, beleza? Esse é o plano do QQQ. Deixa eu limpar isso aqui. E a gente vai agora pro gráfico de 1 hora pra gente ver se tem uma entrada aqui pra gente, né? Onde é que a gente vê essa entrada? Não tem muita coisa, muito simples. Vamos marcar umas coisas aqui pra ficar bem claro. Primeiro vamos marcar esse nível, ok? Vamos marcar esse nível 600, ele aqui, ok? E a gente tem esse nível aqui, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? Mesma coisa, esperar ele fazer esse retest, né? Desse nível, rejeitar, e a gente pode fazer uma venda, ok? Aqui, seu stop aqui, e beleza. Se a gente fizer um gap down, eu tenho que esperar que limpe todos esses níveis para eu poder fazer um short, porque a gente vai estar já puxando muito aqui sem fazer um retest desse 59394 e do 600, que são todas as supply que está aqui esperando, ok? Se a gente conseguir, deixa eu dar uma limpada aqui, se a gente conseguir fazer um gap up, fazer uma consolidação no meio da semana, e a gente fizer isso aqui lá para quinta-feira ou quarta-feira seria melhor. Aqui, pessoal, tá cheio de limit orders, né, que não foi preenchida. A gente vai vir aqui com velocidade e a gente, quinta e sexta-feira, a gente faz uma visita nesse cara aqui, ok? Com possibilidade da gente chegar aqui, nesse 550, 540 que a gente já vem falando sobre ele há muito tempo, ok? 540 com 545. Beleza? Então esse é a minha análise do SPY e o QQQ para essa semana. Agora a gente vai passar para o IWM. Então vamos aqui, vamos. IWM eu acho que é o que está mais tranquilo, na verdade. Vamos fazer agora uma análise do nosso IWM, Russell 2000, né? Eles falam, né? Russell 200. Ok, vamos lá para o semanal, gráfico semanal, o que a gente tem aqui? Primeira coisa que a gente fala aqui, que a gente vê no gráfico da semana é o candle, seria a vela, ok? O que a vela está dizendo pra gente? O que o Vênus está falando pra gente? Vou pegar aqui meu bem. E aqui está dizendo o que a gente abriu aqui, a gente fechou aqui, vendedores em controle, bem claro isso, massivo, né? A gente tem o 50, o 20 e o 10 apontando para baixo, trabalhando como resistência. A gente fechou abaixo de tudo isso, não só isso, a gente fechou abaixo do 30. Super importante, né? Para vocês que seguem Stan, né? A teoria dele do 30 no gráfico semanal é super importante. Então você vê aqui que os vendedores estão em completamente total controle desse gráfico semanal. Perfeito? Níveis, bom, a gente pode dar uma olhada nos níveis também. Aqui é o primeiro nível que estava segurando, né? Na verdade, um pouco mais acima, que tem outro, que é uma conferência muito grande. Você tem outro que é que eu mostro outro para vocês, olha aqui. Esse nível aqui, né, que a gente perdeu também. Uma confluência. Eu faço assim, pessoal, ok? Porque não é uma linha, é uma confluência, né? Então aqui a gente teve essa confluência. A gente vai colocar aqui dentro, se vocês quiserem. Ok? Uma confluência nesse nível. Então a gente também perdeu essa confluência. Então a gente perdeu perdeu dois, ok? E nas duas semanas, nas 3 semanas, a gente perdeu 3 níveis, exatamente como você está vendo no gráfico semanal. Super bearish, como a gente fala, né? E aqui a gente tem esse próximo nível que possivelmente a gente vai visitar ele. Quando? Eu não sei. Aqui, 230, ok? 230, 232, mais ou menos aqui. Vamos chamar esse 230 para ficar mais claro. Mas pra gente chegar lá, ok? Pra gente chegar lá, a gente tem um desafio, que é esse desafio aqui. Deixa eu limpar. Pra gente chegar no 230, a gente tem que claramente quebrar esse nível e segurar o preço abaixo desse 240. Isso é crucial pra gente visitar 230, que é esse nível aqui. Ok, pessoal? Esse gráfico tá bem clean, né? Quando a gente fala tá bem limpo, bem pra gente entender. Aqui é o nível que a gente fez um retest e a gente perdeu. Aqui tá com fluência. Na medida que a gente for baixando aqui, a gente perder esse 240, na medida que a gente for fazendo isso, esses gráficos vão estar mais ou menos por aqui, né? E a gente pode ter uma resistência nessa área de 240 a 245, que vai possibilitar a gente um high low, como fala, né? High low, high low, high low, high low, lower high, desculpa. Lower high, e aqui vai ter outro lower high aqui. Esse seria a ideologia do gráfico semanal, correto? Agora a gente vai dar um pulo no diário para o diário dar mais contexto, né? Dar mais informação pra gente, já que muita gente gosta do diário. Então, primeiro que a gente tem aqui no diário. Então, vamos lá, vamos conectar os dots, como fala. Esse é o 240, que a gente acabou de falar nele, né? Que aqui é uma esperança da gente dele segurar aqui. Feito? Esse é o que a gente perdeu, correto? A gente acabou de falar sobre ele, fez um retest, negou aqui, correto? Esse é o próximo, que é o 230. Então, pessoal, esse praticamente é a análise do IWM. E é que o da IWM, ele também é muito dependente, né? Deixa eu pegar aqui o pen, ele é muito dependente do SPY e do QQQ, né? Por quê? Porque tem muitos stocks, né, que estão aqui adentro, muitos ativos que estão aqui dentro desse IWM, que é Small Caps, né? IWM é considerado Small Caps, correto? Então tem muitos ativos aqui dentro que eles fazem parte do Tech, correto? Então, qualquer coisa que mover dentro do SPY ou QQQ, diretamente ou indiretamente, afeta o IWM. Vou dar um exemplo para vocês, né? A gente tem o NVIDIA, correto? A gente tem o NVIDIA, NVDA, correto? Vamos dizer que está aqui dentro, né, do QQQ. Vamos dizer que o NVIDIA, ele tem uma notícia muito mal, né? Passou alguma coisa com os chips, então ele tem uma notícia ruim. Então, automaticamente, eu acho que a gente tem o CRDO, o CRDO, a gente tem o Katos, eu acho que Katos, esse é Drone, esse é Defense, e esse é Data Center. Está relacionado com AI. Esse também está relacionado com AI, porque eles colocam inteligência artificial dentro dos drones, ok? Então, se tiver alguma coisa aqui negativa, né? Negativa, vai afetar esses estoques que estão aqui dentro do IWM, que são parte dos small caps, correto? Assim como se a gente tiver alguma coisa que vai afetar, né, a parte de energia, né? Energia, né? Energy, eles falam, né? A gente vai afetar aqui dentro, acho que tá o B, correto? B,
B-Energy, ele tá aqui dentro. Então qualquer coisa que você vai ver que vai afetar a Spike a gente tem quem? A gente tem Sean, né? A gente tem a Excel, a Energy, a gente tem o Texaco, né? A gente tem o Texaco. Todos esses são petróleos, são energias, né? E esses, se a gente tiver um problema com energia, a gente vai ter um problema com B e a gente vai afetar o IWM. Ou positivo. Então, por exemplo, se a guerra continuar, a gente tem um aumento no petróleo e a gente tem um aumento em energia. A energia, ela vai estar em alta. Então, esse gráfico vai fazer isso, né? Porque o B, ele é um dos maiores holdings, né? É uma grande parte dentro do IWM. Se você der uma olhada aqui, falando em energia, nessas coisas, deixa eu dar uma limpada aqui. Vamos em grupos, FIMBs. Se você ver aqui, ó, a melhor performance de uma semana foi de energia. Olha só. Né? Aqui eu tô no FIMBs, ok? Aqui eles olham a melhor performance da semana, ok? Então, se você der uma olhada, energia, energy, né? Quem é que tá aqui dentro? Aqui dentro você tem short tickers. Aqui dentro você tem CNK, né? Que é FANG, né? Que é energia. Você tem o Venture Global, né? Você tem aqui dentro, quem é mais grande aqui? CVI, né? CVI Energy, CVX Energy, né? Você tem Chevron, APA, né? Corporation. Você tem CCG, apesar que fechou em vermelho. Mas você vê que ele, né? Você vê aqui, shorts. Vamos aqui no ETFs. Você vê que aqui são todos os ETFs do Energy, né? Então você vê que eles realmente tiveram uma, um ganho muito significante nessa semana. E na verdade, o único grupo que fechou, desculpa, o único grupo que fechou, na verdade, em alta em relação a todos os outros setores. Então, você vê aqui que eles fecharam com 3,23 em alta, enquanto todos os outros setores fecharam na baixa. Falou? Então, essa é a expectativa dessa semana entre SPY, QQQ e o nosso IWM. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou tentar fazer esses vídeos semanal, no domingo, para que a gente tenha. É praticamente como eu me preparo para a minha semana, então estou compartilhando com vocês as minhas ideias. E obviamente eu não tenho a certeza de como o mercado vai abrir ou fechar, eu simplesmente leio as informações no gráfico e tento interpretar e tento utilizar isso como minha vantagem para poder monetizar no mercado. Falou? Pessoal, se tem gostado, se tem uma dúvida, pergunta, deixa no comentário. Espero que tenham gostado. Fique com Deus, Deus abençoe a todos e até a próxima. Fui!